No oferecimento de Golcase, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados é na Golcase. Utilize o meu cupom GOLVINEGRO. Valorize soluções financeiras. Financie seu lote, casa, carro, apartamento. Na Valorize, afinal de contas, somos a mais barata do mercado. Não se esqueça da Limpa Nome S.A. Por apenas R$500, nós tiramos seu nome do SPC Serasa Boa Vista, mesmo que o valor da dívida seja muito superior. Carvisa, adesão zero, SUVs a partir de 80, proteção 69, motos R$49. A melhor proteção veicular do mercado é aqui. Frutos de Goiás, venceu licenciado da marca que mais cresce no Brasil. Excelente oportunidade de você empreender. Importadora Elétrica Brasília, quando você pensa em motores WEG, você pensa em Importadora Elétrica Brasília, link na descrição. Papum, crédito na hora, só tem um lugar na Papum. Utilize agora, parcelamos de 12 a 18 vezes. Rapaz, Betano, a casa mais confiável do Brasil, tá pronta pra você. 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. Go Life, a melhor assistência à saúde é aqui. Afinal de contas, na Go Life você vai se dar bem de verdade. Não se esqueça dela, Instituto Céspedes. Afinal de contas, calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Bora pra notícia? Mais um conteúdo do canal Alvinegro, 11 da manhã, chegamos novamente, deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificação. E vamos começar falando, senhoras e senhores, da demora de Cuca e Castro. O que aconteceu que o Cuca e o Castro demoraram tanto? O que houve no Atlético? O que ocorreu? Bom, o Rubens Menin falou sobre isso, então vamos escutar. Se ele vetou o Castro mesmo, por que o Cuca demorou tanto? Saca só. Uma coisa é você trocar um técnico durante a temporada. Infelizmente, às vezes acontece. Não é ideal, mas acontece. Ele tem que ser rápido. No caso do Cuca, e agora da sugestão, tinha acabado a temporada, o Milito foi até o último jogo, aliás, o penúltimo, saiu, e a gente quis fazer com muita calma. Contratação de um técnico é muito importante. Nós temos o nosso SIGA, que analisa todos, fez um funilamento, e o Cuca sempre entre eles, né? Outros também. Então nós vamos analisar, porque você tem que ver o seguinte, nós temos, o atleta tem um sistema diferente. Nós temos uma base, um espinho dorsal de jogadores que está com a gente desde 2020. E foi mudando, ajustando, mas você vê que o time está mais ou menos aí. Eles são dos poucos clubes do Brasil que tem uma espinha dorsal constante. Que ano a ano vai se renovando, mas a estrutura fica. Então o técnico tem que se adaptar àquilo. Então aí depois de olhar para cá, para lá, e o Cuca já provou isso, né? A gente acha que o Cuca talvez seja aquele que mais conhece essa estrutura do Atlético e mais potencial consegue extrair dela. Começamos com o Cuca, não foi, para ser franco, o Cuca também queria vir, o Cuca gosta do Atlético, não foi uma negociação difícil. Mas a gente teve toda essa calma para poder fazer a coisa de forma o mais assertiva possível. Então eu estou muito satisfeito do Cuca poder ter voltado para o Atlético. Em algum momento, Rubens, você chegou a barrar o nome de algum treinador, conforme foi falado por aí que você teria barrado o nome porque considerou o investimento um pouco alto, ou não teve isso? Não teve isso não. A gente faz tudo, você sabe, o atleta tem cada vez se profissionalizado mais. Nós temos um departamento caro, que a gente investe nele, acredita nele, que é o nosso SIGA. Uhum. Tem 14 pessoas trabalhando com dados e informações, é um dos maiores do Brasil, talvez se não for o maior número de pessoas. A gente tem que acreditar naquilo. E o SIGA, não adianta você ter um técnico muito bom que não vai se adaptar ao padrão do atleta de jogo. Cada time tem que ser o padrão de jogo. Você começa a partir daí. Não adianta vir um técnico com padrão de jogo. O Flamengo passou isso, eu posso estar enganado, mas com o Tite não se adaptava ao plantel do Flamengo. Não deu certo. É um bom treinador, mas não deu certo no Flamengo. Então aí entrou o Felipe Luiz e botou o Flamengo jogar do jeito que o plantel faz, e o Flamengo é o do Atlético, a Copa do Brasil. Eu acho que é isso. Então, o Cuca é um técnico que se encaixa no perfil do elenco do Atlético. Bom, gente, vamos falar a verdade aqui, né? O Cuca foi o último dos moicanos. A gente não precisa aqui ficar de conversa fiada. Não estou falando que o Menin está de conversa fiada, que o Menin está fazendo o trabalho que ele tem que fazer mesmo. Ele tem que segurar a informação, ele não tem que sair soltando a informação, ele vai desmoralizar o técnico. Não, o Cuca, nós queríamos outro e depois veio o Cuca. A verdade é a seguinte, né? O Rubens Menin fez o papel dele, mas eu posso falar para vocês diretamente. O Cuca não era a primeira opção do Atlético. Ponto. Indiscutível esse ponto. Inexorável esse ponto. Nós não vamos bater boca por conta disso. Cuca não era o nome principal do Atlético. É um fato.
O Cuca veio a ser o técnico do Atlético mediante, e é importante dizer isso, mediante a recusa de 2 outros técnicos. É isso que aconteceu. Então, depois que esses 2 outros técnicos recusaram o Atlético, o Cuca foi a opção. Então isso daí tem que ser dito sim, porque senão fica uma coisa que, não, porque vocês da imprensa falaram, não, a verdade é essa. Cuca não era a primeira opção, né? Era o Castro, depois tinha mais um técnico, depois desses 2 aí sim foram no Cuca, e eu tinha contado para vocês que nesta semana o Cuca receberia a ligação e ele recebeu a ligação, né? Apesar de terem tentado descartar o nome dele em certo momento, né? Bom, dito isso a vocês, Cuca encaixa no elenco do Atlético? Encaixa. Ele encaixa até a página 2. Na hora que você olha assim, Cuca conhece a estrutura do Atlético, é um grande atleticano, gosta do Atlético, é o time que ele mais venceu. Você acabou de virar a página, começou a segunda página, elenco. Não encaixa. Cuca não tem lateral direito, Cuca não tem meia, não tem pontas, né? O Cuca não tem um centroavante, o Davidson é um estilo que ele gosta, mas não é o esquema que ele gosta. O Cuca gosta do falso 9, o Davidson é centroavantão mesmo. Ele gosta daquele cara que vem de trás, ele gosta muito do estilo do Hulk, por isso que ele usou o Hulk tanto tempo, mas depois ele viu que o esquema estava um pouco desencaixado, ele contratou o Diego Costa, que é centroavante, mas joga vindo de trás também, como fez muito na seleção espanhola. Então assim, o Cuca, ele vai precisar de reforço para encaixar no elenco. Então na verdade, o Cuca é o quê? É um ponto seguro, porque a torcida do Atlético apoia o Cuca, é 80% em todas as enquetes que eu fiz, tudo que eu fiz aqui no canal, e foi em lives com mais de 5 mil pessoas, o pessoal também aí, enfim, tudo o Cuca encaixa como atleta, como técnico, como gostar do Atlético e como formador de elenco. Então o Cuca ele vai conseguir se encaixar, sim senhor, ele vai conseguir adaptar a estrutura e ao comando do Atlético. Já ele vai precisar de nomes, de reforço para chegar, se encaixar e serem os nomes que realmente vão fazer a diferença dentro da estrutura do Atlético. Essa é a grande realidade e não dá para fugir disso. Bom, partindo para o próximo tema, vamos falar de zagueiro próximo de assinar, Luizão. Pode assinar com o Galo? Só dizer, senhores, a parada é a seguinte, o Atlético tem interesse nesse atleta, tá certo? O Atlético já conversou com o Westerham e o próprio Luizão tem interesse de fechar com o Galo. Tava esperando o Cuca chegar, o Luizão deve ser reforço do Atlético, sim senhor, eu já contei isso para vocês em primeiríssima mão lá atrás, tá certo? E não foi só uma vez, foram vários rios, várias notícias que eu falei aqui, e o Luizão deve ser atleta do Atlético em breve, tá? O Atlético só se o Cuca mesmo desistir e o Cuca mudar de opinião, mas o Cuca gosta de zagueiros jovens e de velocidade. Preço fixado, não sei quando vier essa notícia aqui, pode ter certeza, ela vai estar na capa, ela vai ser uma das principais notícias. O Luizão viria com preço fixado. O Robert também, importante dizer, fechou com o Atlético. O Robert é jogador do Galo, isso é importante. Na minha opinião, muito estranho isso. Eu acho que a diretoria do Atlético deve explicações, por exemplo, sobre o Robert. Robert é um cara não utilizado pelo Milito, não é um cara jovenzinho, tem mais de 21 anos. Robert é um atleta interessante, quando entrou correspondeu, e por que não jogava? E por que não teve oportunidades com o Milito? O que aconteceu com o Milito? Ele não fazia parte do elenco. O que aconteceu com o Milito? A gente improvisava e não usava. Então eu quero também uma explicação para o Robert. Não acredito que a contratação do Robert tenha sido só por conta do Campeonato Mineiro, como alguns estão dizendo. Acredito que a contratação do Robert é para integrar para o plantel principal e acho que ele tem qualidade. Eu vi o Robson jogando pelo Atlético no Campeonato Mineiro e contra o CRB. Partidas muito boas. Para de repente o cara nem ser útil, para de repente o cara nem ser utilizado. Bom, o Galo contratou, acho que fez certo, acho que a compra foi acertada e acho que o jogador... Opa, deixa eu virar minha pulseira aqui que ela desvirou. E acho que o jogador vai render ao Atlético e isso é muito importante. Partindo para o próximo tema, vamos falar aqui de Palmeiras. E a notícia, quem começou a falar sobre isso foi o Fred Augusto lá no Twitter dele, dizendo que o Atlético iria liberar jogadores, que o Atlético iria contratar mais um jogador. E aí, cara, quando eu faço essa análise, eu vim aqui, né, tá aqui a informação do Fred Augusto, ele fala assim, a novidade é que o Galo está monitorando de perto a situação de outro atleta do Palmeiras que pode evoluir em breve. E aí, cara, falam de Zé Rafael e de Rony. Acho que o Zé Rafael é bem plausível, mas o Rony não. E eu entrei aqui, cara, no Transfermarkt do Palmeiras, tá certo? E olhando lá os contratos quando acaba, quem que tem mais contrato mais longo, quem que não tem, né? Como é que tá essa situação? Porque eu acho que é a partir dali que a gente consegue formatar alguma coisa. E analisando ali o contrato e os contratos que estão para acabar, e contratos mais longos de jogadores, eu vou contando para vocês aqui, ó. Marcelo Lomba não é, Marcos Rocha acabou de renovar, não é, vai ficar, Mike também não é os dois laterais direito, tem o Henry zagueiro que veio do CRB agora, mas tem contrato até 2025, você tem o Vitinho,
que é ponta direita, eu também não acredito que seja, que é ponta esquerda pela lesão, não acredito que seja. Lucas Freitas também, que tem até o final do ano, não acredito. O Juan tem contrato até 2025, o Dudu tá indo pro Cruzeiro, o Estevão tá indo pro Chelsea. O Figueiredo, meia central, também jovem, 18 anos, tem contrato longo. O Everton, goleiraço, não é. Gustavo Gomes, zagueiro, não é. Aí já estamos em 2026, tá? Zé Rafael, cara, o Zé Rafael pode ser, porque o Zé Rafael, ele é meia central, o que eu não encaixaria nos jogadores que estão ali, a não ser que o Atlético venda mais volantes, porque nós estamos lotados de volantes. Então o Zé Rafael eu não consigo enxergar por conta disso, porque nós já estamos lotados de volantes, com o Gabriel Menino e o Patrick. Rony, pode ser, mas teria que baixar salário, teria que ter uma mudança brusca, tá certo? Rafael Navarro, não acredito que seja também o Rafael Navarro, tá certo? Minha opinião, não faz muito sentido ser ele, chegou agora, chegou tem pouco tempo, não, tem bastante tempo, mas não acredito que seja o Rafael Navarro, a mim nem interessaria. O Atuesta também meia central não deve ser. O Piquerez, lateral esquerdo, para mim também não faz sentido. Rafael Veiga é um dos melhores jogadores do time, não faz sentido. Felipe Anderson também não. Murilo zagueiro também não. Fabinho volante não tem pra quê. Matheus goleiro não tem pra quê. O Flaco Lopes, centroavante. Palmeiras recusou proposta da equipe do Boca Juniors. O Bruno Rodrigues, bom, beleza. O Atlético já quis esse jogador, ele é ponta esquerda e o Cuca gosta dele. Pode ser. Esse nome eu acho que pode ser. O do Bruno Rodrigues, tá? É um jogador que eu acho que o Palmeiras não vai utilizar, principalmente nas contratações que o Palmeiras vem fazendo. Então eu acredito que o Bruno Rodrigues possa ser esse jogador. Para mim, péssima contratação se for o Bruno Rodrigues. Chegou no Palmeiras, não fez nada, tá com 27 anos, não rende absolutamente nada. Erro grosseiro ainda se for contratado. É erro e erro grosseiro, tá? Se contratarem. Aníbal Moreno, volante, duvido. Maurício, cara, gastaram uma fortuna no Maurício, então também não acredito. O Richard Rios, também não acredito. O Vanderlan, lateral esquerdo, cara, pode ser. O Vanderlan ele não estava querendo ficar no Palmeiras, o Palmeiras estava querendo negociar ele, e é um bom jogador, tá? Esse Vanderlan, pode evoluir. No Palmeiras não está dando muito certo, mas pode evoluir. O Rômulo, para mim, não é. O Michael não é. O Naves não é. O Vitor Reis, zagueiros, não é. O Luigi também não é. E o Agostinho Guiam também não é. Foi contratado também agora aí. É bom jogador e acabou de ser contratado lateral direito. Pode ser que o Marcos Rocha acabou de renovar, cara. Não acredito. O Mike, também não acredito. Então, assim, vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, ver o que é, ver quem pode chegar no Atlético. Bom, vamos partir para a questão do lateral direito. Cara, lateral direito é uma posição que está incomodando o torcedor atleticano. O torcedor atleticano está querendo saber cadê o lateral. E eu fiz uma lista aqui para vocês, para poder mostrar. Vamos lá. Hoje nós temos no terceiro time o Patrick, jovem de 20 anos, que chegou da base do Palmeiras, e temos o Paulo, que já era da base do Galo. Na meia direita, segundo volante, você tem o Zaratio, e na meia esquerda, na volância esquerda, você tem o Otávio. Pelo menos foi assim que o Galo se comportou. Titular, você tem o Vera, e titular, você tem o Franco, entendeu? Também titulares. Bom, e tem ainda o Gabriel Menino. Cara, eu consigo ver dois cenários para a questão da lateral direita. O Atlético não vai vender o Franco, vai manter o Franco e vai jogar o Gabriel para a lateral direita. Pode ser isso. O Gabriel já chegou em seleção pela lateral direita, mas não é o ofício do Gabriel Menino. Mas possa ser que o Atlético chegou para ele e falou assim: olha, nós estamos querendo você para jogar na lateral direita, o Cuca é o treinador e nós queremos você aqui. Você gostaria de jogar esse lateral direito do Atlético? Pode ser isso. Eu ainda acredito que o Franco sai do Atlético e o Gabriel Menino vai para esse lugar. Com a saída do Franco, o Atlético pode contratar até estrangeiro para essa lateral direita. Então pode ter atletas chegando por ali. Gente, Soteldo, vamos falar do Soteldo. Ontem o Betinho Marques disse no seu Twitter, em conversa com Ademir Quintino, que é quem cobre o Santos, que o técnico lá, o Caixinha, quer a permanência do Soteldo. Qual que é o problema da permanência do Soteldo? O Soteldo teve um problema com a diretoria do Santos, não só com uma, mas com várias diretorias. Tem problemas com a torcida do Santos. Então, assim, cara, eu acredito que possa ter alguma reviravolta isso aí. Eu não colocaria todas as minhas fichas de maneira nenhuma, repito, eu não colocaria de maneira nenhuma todas as minhas fichas em que Soteldo já vai ficar no Santos, tá? Eu acho que o Atlético ainda, conforme eu contei em primeira mão para vocês aqui no vídeo de ontem, obrigado pela audiência, mais de 20 mil visualizações, o Atlético não irá pagar valores e sim resta composição. Quem me falou isso foi gente do próprio Atlético, então isso é importante dizer. E sobre o Acosta,
Gente, o Acosta também é uma situação que eu pude apurar e olha, muito difícil também, porque o Acosta, ele é um cara que nesse momento, ele tá saindo da equipe dele, da MLS, muitas equipes interessadas, ele tá fazendo um famoso leilão. E se o Cuca for técnico do Atlético, o Acosta mandaria bala, seria bom? Seria bom. Ele é melhor do que o Scarpa, na minha opinião, ele jogaria muito bem e o Scarpa ainda poderia fazer a direita. Porém, com o leilão, cara, eu acho que o Corinthians, que não paga ninguém, vai acabar levando, como sempre, colocando salários exorbitantes, não pagando ninguém, e é isso aí, porque é a jogada deles. Mas se eu fosse a diretoria do Atlético, eu iria forte no Acosta, colocaria uma proposta de 1,5 milhão para ele e ele seria meu meio de criação. E aí o Atlético poderia colocar o Scarpa para jogar ali na direita, o Hulk de centroavante poderia investir pesadamente no ponto esquerda. E uma contratação gratuita. Eu acho que funcionaria demais no Atlético. E por fim, vamos falar da dívida que o Rubens Menin trouxe informação sobre quando a dívida do Atlético realmente vai acabar. Quando a dívida do Atlético realmente vai ser quitada. Vamos escutar o que o Rubens Menin falou sobre isso. Bora lá. Não, Igor, não vamos conseguir, não. A expectativa é que a 26 a gente terminasse. A gente tem que ser realista, né? A hora que os juros sobem, e subiu, quer dizer, a gente tinha uma expectativa que os juros acabassem 8% esse ano. Uhum. Vai acabar em 14%, 6 pontos a mais. Cada 6 pontos percentuais de juros come 50 milhões do Atlético por ano. Do Atlético de todos os times do Brasil, que é o serviço da dívida, né? Não, Igor, não vamos conseguir, não. A expectativa é que a 26 a gente terminasse. A gente tem que ser realista, né? A hora que os juros sobem, e subiu, quer dizer, a gente tinha uma expectativa que os juros acabassem 8% esse ano. Uhum. Vai acabar em 14%, 6 pontos a mais. Cada 6 pontos percentuais de juros come 50 milhões do Atlético por ano. Do Atlético de todos os times do Brasil, que é o serviço da dívida, né? Então a gente vai com os juros mais altos. Os juros no Brasil, infelizmente, pegou uma trajetória muito ruim e isso vai consumir um pouco mais de dinheiro nosso. É um dinheiro até ruim que a gente paga juros e não investe, mas então nosso planejamento está indo para o meio de 28 agora. Metade de 28. E aí o Atlético entra livre. Isso dentro daquele Galo 2030, né? Que é muito falado dentro do clube, né? É importante a gente ter saúde financeira, você vê. Não atrasar os pagamentos, a gente faz muita questão disso, sabe? Eu acho que isso é muito importante para fazer a história nova da SAF. Os salários em dia, os compromissos em dia, não temos mais dívidas trabalhistas, né? Então está tudo organizadinho, isso é importante, uma coisa que o atleta nunca teve, fluxo de caixa, né? Não devemos jogador, não devemos FIFA, não devemos nada. Então isso é muito, muito bom para a gente. Bom, vamos lá. O que eu não entendo é isso. O Rubens Menin, ele é um cara bilionário, Rafael Menin também, Ricardo Guimarães também, Vocaro também. Dinheiro não falta para eles. Por que não quitar a dívida do Atlético em vez de ficar pagando juros? É porque eles estão pagando juros para eles mesmos. Mesmo que fosse isso, é o dinheiro saindo de um bolso, entrando no outro, não muda. Porque ele está tirando dinheiro de um esquema que ele tem, que é o Atlético, para um outro esquema que ele tem, que é banco. E se for isso, então não faz sentido ser isso. O que eu gostaria de entender, eu queria muito que o Rubens Menin falasse assim, não, gente, mas nós já colocamos muito dinheiro. Tá, mas é melhor ficar pagando aí 50 milhões de juros por ano? Ou por conta do aumento? E se continuar aumentando? Se a economia for pro buraco, que tem tudo para ir em 2025? Então, assim, por que não resolveu o problema? Eu não consigo compreender. O porquê que o Rubens Menin conversa com a associação, tira mais 10% da associação, coloquem mais dinheiro, resolvam. Porque não tem cabimento. E aí todo ano vai ser isso. Não, a gente não consegue montar porque nós temos uma dívida muito importante. Beleza, você tira de um bolso para pôr no outro e fica por isso mesmo. E detalhe, gente, os que pensam assim, lembrem que o Banco Inter, tudo tem acionista. Então se o dinheiro sai do bolso deles, nem é eles que ganham, eles têm que pagar para os outros também. Não vale a pena para eles, que aqui é só deles. Então assim, cara, eu acho que devia ser explicado melhor isso. Porque eu entendo enquanto a dívida estava controlada, mas com esse aumento dos juros descontrolou 50 milhões, 3 pontos percentuais, foi para 50 milhões, é uma loucura. Pagar 50 milhões de juros por ano. Isso daí, aí se você fracassa uma temporada, não consegue nada, acabou. Acabou o time. Então eu acho que isso tinha que ser revisto no Galo, minha opinião. Bom, espero que você tenha deixado o like, inscrito, gostou do vídeo das 11. Tamo junto, um abraço e eu volto aí às 18 da noite. Valeu!